muito bem-vindos. Enfim, chegou a hora de nós analisarmos o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Chegamos então, galerinha, na nossa aula parte 3, último bloco, ok? Da aula do artigo 13. Primeiro bloco, nós vimos rapidamente o que é considerado crime e os elementos constitutivos de um crime, que é fato típico, ilícito e culpável. No segundo bloco dessa aula, trabalhamos de maneira isolada para termos uma melhor compreensão sobre nexo causal e, enfim, na nossa última parte da aula, nós vamos desvendar o parágrafo 1º do artigo 13. Quando nós estamos diante do parágrafo 1º do artigo 13, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de causas absoluta e relativamente independentes. São causas que rompem o nexo causal, ok? Então, nós temos causas relativamente independentes da conduta do agente, que rompe o nexo causal, e temos causas absolutamente independentes da conduta do agente, que também são capazes de romper o nexo causal. Então, olha só que interessante aqui. Vamos fazer uma compreensão aqui, tá? Então, de novo, resultado, conduta, ok? Quando não há o rompimento do nexo causal, é tudo tranquilo, é tudo belezinha. Não há nenhum questionamento a fazermos, o agente responde pelo resultado praticado, produzido, tendo em vista que a conduta diretamente levou à produção do resultado. Então, nada mais correto que ele responder pela produção do resultado, ok? Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui para trabalharmos causas relativas e absolutamente independentes da conduta do agente. Então, nós temos a conduta onde ocorre o quê? Disparos de arma de fogo, ok? E eu tenho do outro lado um resultado morte. A regra é que não haja o rompimento do nexo causal. A regra é que esses disparos efetuados atinjam a vítima e sejam a causa do resultado morte. Sendo assim, não houve rompimento do nexo causal. A causa principal da morte é o quê? A causa única e principal da morte foram os disparos efetuados. Muito bem. Então, ó, primeira situação, o que nós temos? Causa única e principal da morte, disparos de arma de fogo, ok? São os disparos. Muito bem. Agora, eu posso ter o que nós chamamos de concausas. O que são concausas, professora? São causas que concorrem com a causa principal para o resultado morte. São causas que concorrem com a causa principal para o resultado morte. Essas concausas, elas podem ser relativamente independente ou absolutamente independente, ok? Ou absolutamente independente. Muito bem. Essa causa, ela será relativamente independente, essa concausa será relativamente independente quando ela tiver uma relação com a causa principal, ok? Então, a concausa, ela vai ser relativamente independente quando ela tiver uma relação com a causa principal, ok? Vamos dar um exemplo. O agente efetua os disparos de arma de fogo. A vítima é levada ao hospital, é socorrida, só que morre por infecção hospitalar. Qual foi a causa da morte? Foram os disparos? Não. A causa da morte foi asepsia. Então, veja bem, eu tive uma causa, disparos efetuados, mas que não levou
O que levou a óbito foi a infecção hospitalar, a infecção generalizada. Essa infecção generalizada, ela tornou-se uma concausa, ela tornou-se uma causa paralela à causa principal que conduziu ao resultado morte, ok? Então essa concausa aqui, ela deriva diretamente da causa principal. Se ela deriva diretamente da causa principal, eu falo que há um rompimento do nexo causal por uma causa relativamente independente, né? Por que relativamente independente? Porque em que pese a morte não ser efetuada pelos disparos, a morte se deu em decorrência dos disparos. Que não fossem os disparos, não iria ao hospital, não faria o procedimento e contrairia essa infecção generalizada, essa infecção hospitalar, ok? Quando a causa for relativamente independente, a regra é que o agente responda pelo resultado, ok? E quando, professora, que na causa relativamente independente, o agente não responderá pelo resultado. Quando essa causa relativamente independente, por si só, produzir o resultado criminoso, como é o caso do teto do hospital que desaba. É uma causa relativamente independente à conduta do autor, porque não fosse os ferimentos, ele não estaria no hospital, ok? Mas o desabamento do teto é uma concausa relativa advinda dos ferimentos, mas que por si só provocou o resultado morte. Por si só provocou o resultado morte. É o desabamento do teto, é a ambulância capotar, é o hospital pegar fogo, ok? Então, via de regra, as causas relativamente independentes, né, as concausas relativamente independentes, elas não rompem o nexo causal, a regra é que elas não rompem o nexo causal e o agente responde pelo resultado produzido. É a situação do exemplo que nós vimos na aula passada no exercício. O invasor, o criminoso invade a residência de uma idosa, em razão do susto de ter um criminoso em sua residência, ela tem um ataque cardíaco e morre na hora. Ele vai responder por essa morte. É uma causa relativamente independente. A causa da morte é ataque cardíaco, mas ataque cardíaco por quê? Porque ela levou um baita de um susto porque tinha um criminoso em sua residência. Então a regra é que as causas relativamente independentes não rompem o nexo causal e o agente responde pelo resultado produzido. Belezinha? Essa é a regra. Exceção: as causas relativamente independentes irão romper o nexo causal e o agente não irá responder pelo resultado produzido. Quando por si só essa causa relativamente independente produzir o resultado criminoso. O exemplo da ambulância, da ambulância que capota antes de chegar ao hospital, do teto que desaba, do hospital que explode. São causas relativamente independentes, mas que, por si só, produziram o resultado criminoso. Então, neste caso, o agente não responde pelo resultado, apenas pelos atos até então praticados. Agora, as causas absolutamente independentes são aquelas causas paralelas à causa principal, as causas absolutamente independentes, que também chama-se de concausa, né? São causas paralelas à causa principal, mas que não possuem nenhuma relação com a causa principal. Então, elas são causas absolutamente independentes da conduta do agente, ou seja, é uma concausa que produz resultado criminoso, mas que não tem nenhuma relação com a causa principal, Sendo assim, qual é a regra, a única regra que vigora para as causas absolutamente independentes? Há o rompimento do nexo causal e o agente não responde pelo resultado produzido. Nas causas absolutamente independentes, há o rompimento do nexo causal e o agente não responde pelo resultado produzido. Imagine a seguinte situação. Também vamos pegar o exemplo do exercício que fizemos na aula passada. Tício efetua um disparo contra Mévio, mas Mévio não morre em razão dos disparos, morre em razão de um veneno
que havia ingerido 10 minutos antes de receber os disparos. Então, o que causou a morte foi o envenenamento e não os disparos. Então, veja, entre a conduta de efetuar os disparos e o resultado morte, houve uma quebra no nexo causal. Por quê? Porque o que originou o resultado morte não foram os disparos, foi o envenenamento. Então, quem efetua os disparos não pode responder pelo resultado morte, apenas pelos atos já praticados. E por que eu falo que essa causa é uma causa absolutamente independente? Porque não tem nenhuma relação, nenhum vínculo entre o ingerir o veneno e os disparos efetuados. Ou seja, os disparos efetuados de modo algum decorrem. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.